Fala galera, começando aqui mais um vídeo do nosso canal Ztubers. E cara, se você ainda não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever. Porque, mano, toda sexta-feira, que horas? 5 horas da tarde nós estamos lançando um vídeo novo. E hoje nós estamos em mais um episódio Level Up, que tem como tema esse ano Jesus. Então nós estamos falando de atributos de Jesus e hoje nós começaremos um novo assunto sobre Jesus. E esse novo assunto é que nós vamos olhar para profecias. Eu já vou explicar o que é profecia, o que eu tô falando aqui. Mas nós vamos olhar para algumas profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento, que são cumpridas em Jesus. E assim, gente, o que é uma profecia? Gente, profecia é algo que não aconteceu. É algo sempre relacionado com o futuro. Então, por exemplo, eu posso profetizar aqui que um dia o Palmeiras vai ser campeão mundial. Será que isso vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas hoje nós sabemos que isso não existe, isso não é real. Então profecia tem a ver com o futuro. No Antigo Testamento, onde nós encontramos muitas profecias, e na Bíblia a gente encontra um monte de profecia, né? Não só no Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento nós vemos muitos profetas. Os próprios livros do Testamento, se você conhece aquela musiquinha, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, você conhece todos os livros da Bíblia, você vai ver que muitos livros da Bíblia são escritos por profeta. Profetas eram aqueles caras que traziam a mensagem de Deus para o povo. Então, o que Deus queria avisar o povo, falar para o povo, Deus usava os profetas. Então, se você ler um pouquinho Isaías, Jeremias, você vai ver lá que quando Isaías iria falar para o povo, iria se dirigir ao povo de Israel, eles falavam assim, ó, assim diz o Senhor. Mas assim, gente, profeta não só fala profecia. Profeta, eles exortavam, eles pregavam, eles cuidavam do coração do povo. Mas muito do que eles falavam eram profecias, eram coisas que ainda não tinham acontecido. Então eram coisas que tinham relação com o futuro. E hoje, no episódio de hoje, nós veremos duas dessas profecias. Uma profecia foi feita pelo profeta Isaías e outra foi feita pelo profeta Miqueias. Nós veremos que Jesus cumpriu essas profecias, tá bom? Então vamos olhar para o texto bíblico, vamos olhar como que isso funciona, como que Jesus cumpriu, o que foi profetizado, tá bom? Vamos lá. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, isso lá no Antigo Testamento, milhares de anos antes de Jesus nascer. O profeta diz assim: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Qual que é a profecia? A virgem ficará grávida. Vamos agora lá para Mateus capítulo 1 e ver se essa profecia foi cumprida ou não. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim: foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Agora os versículos 22 e 23. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. E olha só a citação do texto que a gente leu lá em Isaías. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então o que acontece? Isaías profetiza que uma virgem ficaria grávida. Gente, que loucura, né? Uma virgem ficaria grávida? Como assim? Jesus cumpre isso, porque a Bíblia fala em Mateus que a Maria, antes mesmo do casamento, ou seja, ela era virgem, ela foi engravidada por meio do poder do Espírito Santo. Então o que o profeta Isaías falou lá atrás, que uma virgem ficaria grávida, foi cumprido em Maria. E aqui a gente nem precisa interpretar muito, né? Porque o próprio texto fala, né? Ó, isso tudo aconteceu para que a palavra do profeta fosse cumprida. E ele cita o texto que a gente leu lá em Isaías. Então, sim, essa profecia foi cumprida em Jesus. Outra profecia foi profetizada por Miqueias. Vamos ver se essa profecia foi cumprida em Jesus ou não. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Então a profecia aqui está falando que um governante vai sair de Belém, que é uma pequena vila. Vamos agora para Mateus capítulo 2, os primeiros 6 versículos desse capítulo. Vamos ver se essa profecia foi cumprida ou não. Diz assim o texto: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram:
Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Olha só, novamente, ele citando o texto que a gente leu lá no Antigo Testamento. Pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então, Jesus cumpriu essa profecia de Miqueias. Eles citaram, olha, isso aconteceu porque o profeta disse que de Belém nasceria o governante de Israel. Então, de novo, a gente vê uma profecia sendo cumprida por Jesus. Gente, eu disse que ia ser 2 profecias, mas na verdade são 3 profecias. Então, a gente já viu o local como ele nasceu de uma virgem, o local de nascimento em Belém. Mas a outra profecia muito interessante, muito legal, profetizada pelo profeta Oséias. Oséias capítulo 11, versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mano, o que isso tem a ver? Do Egito chamei meu filho? Olha só o que diz Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 15. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo. Fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Olha só, o profeta estava profetizando que Jesus iria fugir para o Egito. E do Egito ele voltaria. Então, olha, essa frase, né? Do Egito chamei meu filho. E, gente, o que essas profecias, Jesus cumprindo essas profecias que foram feitas lá atrás, antes mesmo de nascer, tem a ver com a gente? O que isso implica nas nossas vidas? A primeira coisa é que a Bíblia é digna de confiança. Aquilo que foi dito lá atrás foi cumprido. Então a gente pode crer na Bíblia. Ela é digna de confiança. E outra implicação muito interessante é que há promessas na Bíblia, há profecias na Bíblia que ainda não foram cumpridas. Mas como a Bíblia é digna de confiança, nós podemos crer e confiar de que essas profecias que ainda não foram cumpridas, elas vão ser cumpridas no devido tempo. A gente pode crer nisso, a gente pode confiar, porque a Bíblia é digna de confiança. Então, olha, se você gostou dessas profecias aqui que Jesus cumpriu lá do Antigo Testamento, fique ligado que a gente vai falar ao longo desse ano de outras profecias, de outras coisas que Jesus cumpriu, tá bom? Curta esse vídeo, se você curtiu mesmo, curta esse vídeo, compartilha, comenta, compartilha com seus amigos se você gostou, já disse compartilha, mas compartilha mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho e tamo junto, é nóis, Deus abençoe, valeu!